Bom dia a todas e todos, e boas-vindas ao terceiro módulo do ciclo 3, Poder, Posicionalidade e Cultura de Feedback. O meu nome é Carla Vitantonio, e nesse módulo exploraremos alguns conceitos relativos às nossas identidades, o poder que delas advém e como geri-lo nas relações de trabalho. Além disso, abordaremos uma importante ferramenta para crescimento profissional e gestão de conflitos, o feedback. Nesse vídeo falaremos sobre como introduzir um conceito que em inglês se chama positionality. Em português, dizemos posicionalidade ou posicionamento. Vamos falar da posicionalidade como um exercício de transparência para chegar aos elementos de gestão de poder que discutiremos no próximo vídeo. Primeiramente, ao tratar esse tema na sala de aula, sugiro que você esclareça a agenda. Uma pequena revisão do que é interseccionalidade, abordagem ao conceito do posicionamento pessoal e por que é importante numa dinâmica de grupo no contexto de trabalho. Aconselho a começar com uma pequena prática pessoal, ou seja, se apresentar com sua interseccionalidade e identidade e depois explicar o que você fez, como eu vou fazer agora. Meu nome é Carla Vitantonio. Sou profissional do setor humanitário e pesquisador. Lido, entre outras coisas, com a gestão do poder em contextos internacionais. Eu sou uma mulher bissexual e sou percebida como pertencente a uma etnia dominante. Eu vivo com uma deficiência. Pertenço a uma cultura minoritária que é tradicionalmente discriminada no meu país, a Itália. Sou uma migrante econômica. Moro e trabalho em Cuba. O que acabei de fazer é chamado posicionalidade ou de posicionamento. Sobre o que é isso? Em primeiro lugar, compartilhei algumas informações profissionais com o objetivo de obter a sua aceitação e explicar por que tenho autoridade para orientá-los nesse módulo. Então, compartilhei algumas informações pessoais relacionadas às minhas identidades. Todos temos múltiplas identidades que são mais ou menos relevantes no contexto de trabalho, ou que são mais ou menos importantes para nós. Algumas delas nos colocam em posição de privilégio, como no meu caso, por exemplo, o fato de ser uma pessoa percebida como pertencente a uma etnia dominante, que possui passaporte italiano. Outras colocam-nos em desvantagem, como o fato de viver com uma deficiência, ser mulher ou ser migrante. Geralmente, as identidades mais relevantes estão ligadas ao nosso gênero, orientação sexual, capacidade, filiação étnica e religiosa, mas também ao facto de termos ou não familiares dependentes, somos pessoas cuidadoras, ou de sermos migrantes. Ao falar sobre minhas identidades, também compartilhei minhas interseccionalidades. Como já sabem, falamos de interseccionalidade quando nos deparamos com múltiplas características ligadas à identidade de uma pessoa que, precisamente por coexistirem, a colocam numa posição de desvantagem social, econômica e política. A interseccionalidade é um fator contextual. Por exemplo, ser uma mulher lésbica, negra, de classe trabalhadora nos Estados Unidos cria vulnerabilidades diferentes das que criaria em Moçambique. Lembre que para se aprofundar no conceito da interseccionalidade, você pode consultar o treinamento específico sobre esse tema. Ao partilhar alguns dos fatores interseccionais que vivencio e que passam por mim, fiz algo mais.
expus algumas vulnerabilidades. Veremos mais adiante como esta ação é muito importante no processo de criação de um ambiente de confiança e aceitação da liderança. Nesse ponto, precisamos conversar sobre por que é importante se posicionar. É um escritório ou é um grupo formal de trabalho? Você pode usar esta pergunta como um slide para estimular uma breve conversa no grupo, antes de dar as respostas. Por que o posicionamento é importante? Posicionar-nos é, antes de mais, um momento introspectivo que permite a cada um de nós identificar as nossas próprias identidades, as forças e vulnerabilidades que dela derivam. Não é uma ação fácil de realizar. Em algumas culturas, por exemplo na Ásia Pacífico, é muito difícil para os líderes se posicionarem, porque tradicionalmente se acredita que o líder deve ser inescrutável e aparentemente perfeito. A história nos mostrou que esse modelo de liderança é um fracasso. Além de ser um exercício de introspecção e autoconhecimento, posicionar-se é um exercício coletivo, útil por 3 motivos. Em primeiro lugar, ajuda a promover um modelo de gestão transparente. A gestão transparente é reconhecida como um dos ingredientes para uma administração eficiente. Ser transparente não significa contar todos os nossos fatos no escritório. Ser transparente significa compartilhar honestamente os elementos que podem impactar o trabalho e as relações a ele vinculadas. Em segundo lugar, permite-nos relacionar a nossa posição com a dos outros membros do grupo de trabalho e com as dinâmicas de poder que daí decorrem. Algumas das nossas identidades, de facto, no nosso contexto, dão-nos automaticamente acesso a posições de privilégio. Pense, por exemplo, em todos aqueles que escrevem com a mão direita. O mundo foi feito para elas. Elas nunca tiveram que entrar em uma loja e pedir tesouras especificamente para canhotos. Elas não sabem o que significa sempre ter que justificar que seja feito dessa maneira. Posicionar-se ajuda a trazer à tona alguns fatores que determinam nossos privilégios ou a falta deles. E por fim, ajuda-nos a compreender mais sobre os nossos colegas. Podemos conhecer melhor os outros, as suas necessidades, os seus pontos fortes. Não esqueçamos que uma boa gestão de recursos humanos é também uma gestão que sabe acomodar algumas necessidades específicas que muitas vezes derivam de fatores interseccionais como o gênero, a deficiência, a orientação religiosa. Posicionar-se é um exercício que exige um certo nível de confiança no grupo, mas ao mesmo tempo ajuda a criar confiança e fomenta a cultura do feedback, da qual falaremos nos vídeos 3 e 4. Como criar confiança? Como não aproveitar dela? Fazer esse exercício regularmente, em reuniões de grupo, pelos menos a cada 3 meses. É importante realizar esta reunião em um ambiente específico para que ninguém pense que isso afetará a sua avaliação de desempenho. Você perceberá que existem identidades que não deseja compartilhar. Talvez porque você sabe que elas o tornam vulnerável. A confiança é um processo. No entanto, sempre recomendo que aqueles que estão em posição de liderança façam primeiro um exercício de posicionalidade. É sempre muito importante para um grupo de trabalho ver que o líder conhece as suas próprias fraquezas e não tem medo de partilhá-las. Isso faz parte da humanidade que todos procuramos em um líder. Nesse momento, sugiro sempre um exercício,
onde todos os participantes se apresentem e tentem se posicionar. É importante, antes de iniciar o exercício, reiterar que todos são livres para compartilhar o que os faz sentir confortáveis.